Ora viva, bom dia. Começa aqui a edição última da semana do Manhã Girassol. Hoje é sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Como sempre, temos informação diferenciada e diversificada. Estaremos aqui até bem perto das 9 da manhã, com o retrato do movimento rodoviário nas principais vias, com a previsão do tempo para hoje, com várias conexões com a Girassol FM e as últimas do desporto. Hoje começam a ser disputados os jogos dos quartos de final do CAN. Mali e Senegal abrem esta nova etapa da competição. O Manhã Girassol já está no ar. Bom dia, Girassol. Vai sair de casa, saiba como estão algumas vias nesta sexta-feira. Venha connosco, vamos à rua pela primeira vez nesta edição, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. E já estamos na primeira via. Estamos a dar-lhe a ver imagens em tempo real da Avenida Diolinda Rodrigues, ao pé do Alimenta Angola. Aqui o movimento rodoviário faz-se tranquilamente, neste exato momento, sem engarrafamento, sem congestionamento, apesar da presença massiva de viaturas neste ponto da Diolinda Rodrigues. Mas olhando para o movimento rodoviário, para aqueles que saem nesta altura da zona dos Congoleses e seguem viagem em direção à província de Icolibengo, vão pegar a Avenida Fidel Castro, está favorável o movimento rodoviário. Quem sai da província de Icolibengo, passando aqui pelo Alimenta Angola e segue viagem para a zona dos Congoleses ou até mesmo do 1º de maio, o cenário também é completamente favorável. Recomenda-se a mobilidade rodoviária neste ponto da Diolinda Rodrigues. Continuamos na Diolinda Rodrigues, ao pé da Angomarte. O cenário aqui é completamente diferente para aqueles que deixam a Vila de Viana e seguem viagem para a província de Icolibengo. Está carregado, está difícil o movimento rodoviário. Quem circula neste ponto já encontra alguma dificuldade para seguir viagem então ao seu destino. E aqueles que saem da província de Icolibengo e rumam para a zona do 1º de maio ou até mesmo vão chegar ao centro da cidade, o trânsito está favorável. Ainda na Avenida Diolinda Rodrigues, ao pé do cemitério isto ao pé do comando dos bombeiros, assim é que está correto, o movimento rodoviário aqui faz-se tranquilamente, sem congestionamento, sem engarrafamento, pelo menos ao que nós conseguimos observar com estas imagens que nos são cedidas diariamente pelo Centro Integrado de Segurança Pública. É só deslizar, é só escorregar neste exato momento, neste ponto da Avenida Diolinda Rodrigues. Vamos rumar para mais um ponto. Estamos no mercado do Quicolo, um movimento frenético de pessoas e também de viaturas que deixam nesta altura a zona do mercado do Quicolo e seguem viagem em direção ao Ogeenda e vão seguir até a zona do São Paulo. Trânsito completamente congestionado por conta das paragens indevidas, impróprias, feitas pelos taxistas e também pelos mototaxistas, o que torna difícil a mobilidade rodoviária. Depois de passar então estes constrangimentos, este ponto de estrangulamento, quem segue em direção à zona da Cuca está favorável e quem entra para a zona do mercado do Quicolo encontra este engarrafamento. Observamos nas imagens a presença de um agente regulador de trânsito que vai tentando tornar fluida a mobilidade, mas o que observamos neste exato momento não se recomenda quem vai circular pela zona do Quicolo. Deixamos a rua e vamos conferir as manchetes dos jornais nacionais e internacionais. E começamos na primeira página do Jornal de Angola, que titula: Presidente da União Africana exorta o cumprimento dos acordos assinados. João Lourenço apela ao cessar-fogo imediato na região leste da RDC. Presidente Félix Tshisekedi promete acatar o apelo do líder em exercício da União Africana. Resposta à estiagem severa no sul do país. Canal do Cafo está a transformar a vida das comunidades no Cunene. Entendimento em alguns dos 11 pontos. Negociações entre professores e governo arrancam com consenso. Dia da Cultura Nacional. Manuel Pedro Pacavira e Mário Pinto de Andrade entre os distinguidos na gala.
O País, o jornal que tem tudo, escreve retirada de normas inconstitucionais. A alteração da lei não impede punição severa aos atos de vandalismo. João Lourenço volta a apelar ao cessar-fogo imediato e incondicional. Félix Tshisekedi, 2 vezes em Luanda numa semana, em busca de paz para a RDC. Governador Auxílio Jacob, ninguém virá de qualquer parte do mundo que não venha passar por Icolibengo. Divorciar-se, afinal, não é assim tão caro. Uma matéria para acompanhar na edição de hoje do jornal O País. Futebol, Cano de Marrocos retoma com duelos rumo às meias finais. Na imprensa moçambicana é destaque na capa do jornal O País. Lixo acumulado leva munícipes a bloquearem ruas em Maputo. Terrorismo em Cabo Delgado. Quitarajo continua fora do controlo do Estado. Detido jovem acusado de assassinar vizinho por alegado roubo de açúcar em Xai-Xai. Na imprensa portuguesa, o Público traz em destaque há 12 anos que não havia tantas avarias a imobilizar viaturas médicas no INEM. Saúde, ambulâncias anunciadas pelo Governo estão previstas desde 2023 e só chegam no verão. Temos informação no Manhã Girassol. O Presidente da República e da União Africana manifestou nesta quinta-feira preocupação sobre a situação degradante prevalecente no leste da República Democrática do Congo, onde persistem ataques dos rebeldes do M23. A posição do chefe de Estado angolano foi dada a conhecer no final de um encontro com seu homólogo da RDC no Palácio da Cidade Alta. É a segunda deslocação do presidente da República do Congo a Luanda no intervalo de 3 dias. A situação degradante no leste da República Democrática do Congo, onde persistem ataques dos rebeldes do M23, continua no topo das preocupações. João Lourenço e Félix Tshisekedi voltaram a reunir à porta fechada no encontro que durou cerca de 2 horas. No final, o embaixador Vítor Lima, secretário do Presidente da República para questões diplomáticas e de relações internacionais, apresentou um comunicado onde o Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, expressa preocupação e diz que observa com inquietude a deterioração da situação de segurança e humanitária que se registra no leste da RDC. O Presidente da República de Angola e Presidente em exercício da União Africana, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, observa com inquietude a deterioração da situação de segurança e humanitária que se registra atualmente no leste da RDC. Constata com a mais viva preocupação as consequências e as ameaças que decorrem da situação referida, que põem em causa os esforços incansáveis e significativos empreendidos no quadro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com destaque para a Resolução 2773 e no dos processos de Washington e de Doha. Considera, sem reserva, que tais esforços são a única via capaz de levar à redução da tensão que persiste entre a RDC e o Ruanda e ao entendimento entre ambos os países. O presidente da República de Angola e da Organização Continental considera que as ameaças que decorrem da situação naquela parcela da RDC põem em causa os esforços incansáveis e significativos empreendidos no quadro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com destaque para a Resolução 2173 e no dos processos de Washington e de Doha. Por esta razão, o presidente João Lourenço exorta ao cessar-fogo imediato entre as partes e o fim das hostilidades. Lança um apelo ao cessar-fogo imediato e incondicional entre as partes em conflito e à cessação de todas as hostilidades. Exorta os governos da RDC, do Ruanda e o M23 a respeitarem e cumprirem os acordos assinados entre si, a fim de ser priorizada uma solução pacífica do conflito e a salvaguarda dos direitos e interesses das populações, em conformidade com os processos de Washington e de Doha. Para o presidente João Lourenço, a comunidade internacional é parte importante da resolução do problema, por isso mesmo apela à união de esforços em torno dos processos em curso. Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e Presidente em exercício da União Africana,
apela a todos os atores da comunidade internacional a unirem-se em torno dos esforços que estão a ser desenvolvidos com o objetivo de ser restaurada a paz e a estabilidade na República Democrática do Congo. O presidente da República de Angola e em exercício da União Africana exortou esta quinta-feira ao fim das hostilidades no leste da RDC. E a República Democrática do Congo garante estar preparada para um cessar-fogo e para pôr fim às hostilidades no conflito com o M23, apoiado pelo Ruanda. A garantia foi dada nesta quinta-feira pelo presidente da RDC, Félix Tshisekedi, no fim de mais um encontro com o presidente da República de Angola e da União Africana, João Lourenço. Foi no dia 3 de dezembro de 2025 que os presidentes da RDC, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, Paul Kagame, assinaram em Washington, D.C., um acordo com o objetivo de acabar com o conflito, garantir a retirada das tropas ruandesas do território congolês e a cessação do apoio às milícias armadas, onde se destaca o M23. No entanto, mesmo com a assinatura do acordo, testemunhado por alguns chefes de Estado africanos, com realce para o de Angola e da União Africana, João Lourenço, a RDC tem se queixado frequentemente de que persistem os confrontos na região e as forças do M23 continuam a avançar em várias cidades. Por este motivo, o presidente da RDC, Félix Tshisekedi, voltou a Luanda depois de já o ter feito na última segunda-feira para informar ao líder da Organização Continental a situação no seu país. Os 12 estadistas conversaram à porta fechada e, tal como no encontro anterior, Tshisekedi falou aos jornalistas angolanos. Na sua comunicação, o chefe de Estado congolês reiterou o reconhecimento e agradecimento ao presidente João Lourenço pela sua incessante preocupação com a busca de soluções para o conflito. Gostaria, de facto, em primeiro lugar, agradecer a Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e Presidente da União Africana, pelo seu engajamento incessante para a paz no meu país. De facto, o presidente João Lourenço, na sua qualidade de presidente da União Africana, não tem poupado esforços para que cheguemos à paz no meu país. Esse interesse dele é um interesse incessante e nós agradecemos. O presidente Tshisekedi Tshilombo lembrou que recebeu do presidente João Lourenço propostas para pôr fim ao conflito, tendo dito que uma destas iniciativas se prende com a implementação de um cessar-fogo imediato. Tshisekedi admite que a República Democrática do Congo está preparada para avançar com esta medida. Há dias eu estive cá e eu disse-vos que Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço fez-me propostas de iniciativas como tem sempre tomado e eu disse que nós estávamos abertos em poder seguir essas iniciativas. E uma dessas iniciativas é essa que Sua Excelência, Sr. Presidente, viram que acabou de ser lido aqui no comunicado. É por isso que queria dizer que, da nossa parte, a República Democrática do Congo, estamos de acordo, aberto a podermos alinhar com esse cessar-fogo que foi aqui declarado ou citado que poderá acontecer. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, admite cessar fogo com os rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda. Félix Tshisekedi Tshilombo esteve em Luanda pela segunda vez em uma semana para, com o presidente da República de Angola e da União Africana, João Lourenço, analisar a situação no leste da RDC e buscar as melhores soluções para o fim dos conflitos. O Governo e o Sindicato Nacional de Professores saíram nesta quinta-feira da mesa de negociações com leituras opostas sobre os resultados do encontro. Enquanto o Executivo fala em consenso nos 11 pontos discutidos, o Simprof sustenta que não houve entendimento global. A reunião entre a equipa negocial do Governo e o Sindicato Nacional dos Professores, realizada nesta quinta-feira, prolongou-se por mais de 5 horas e terminou com leituras divergentes sobre o grau de entendimento alcançado. O secretário de Estado para o Trabalho, Pedro Filipe, afirmou que houve consenso nos pontos discutidos e destacou como principais avanços a atualização das categorias, a regularização e projeção das carreiras, bem como o compromisso do Governo de proceder ao pagamento do 13º salário em parcela única. Tal como referi em instantes,
e vocês terão acesso à ata, os 11 pontos foram integralmente consensualizados. Nós não temos desacordo em relação a qualquer um dos pontos. O Simprof não diz isso. Bem, deverá questionar isso ao Simprof, tal como eu referi. Vocês terão acesso à ata. Nós temos consenso em relação aos 11 pontos. Agora, alguns deverão ser implementados imediatamente, outros deverão ser implementados ao longo dos próximos exercícios. Mas temos esclarecidos e suficientemente consensualizados os 11 pontos do caderno reivindicativo. E a ata assim reza. Por sua vez, o secretário-geral do Simprof, Ademar Ginguma, afirmou que o sindicato teve entendimento com o governo apenas em alguns pontos, mas não em todos. Deixar de pagar as parcelas do 13º salário. Portanto, para este ano, a partir deste ano, o governo vai pagar o 13º de forma global, como aliás deveria ser. Devem saber que é uma medida excepcional que levou 12 anos, esse seria o 12º ano, portanto uma exceção que tinha se transformado em regra, mas com essa nossa reivindicação, portanto, vai permitir que os trabalhadores da função pública este ano, no final do ano, tenham então este 10º salário global. O responsável sindical escusou-se a revelar quais foram os pontos que não reuniram consenso. Explicou que o conteúdo do entendimento será agora apresentado aos associados para avaliação. Em relação aos outros entendimentos, eu prefiro ficar pelo resumo que nós fizemos aqui, porque nós temos ainda uma informação a passar aos nossos secretários provinciais e aos professores no sábado. Portanto, se quiserem saber mais alguma coisa, já fizemos o convite formal, podem comparecer no sábado. O que vos posso dizer é que nós não nos entendemos em relação aos pontos todos do caderno. Portanto, nos entendemos em muitas matérias, sobretudo nos pontos estruturantes, já mencionados aqui. Agora o resto vai depender da avaliação que as pessoas fizerem. O secretário de Estado para o Trabalho, Pedro Filipe, falou também da inserção dos agentes nas novas categorias, que será feita em 2 fases, nos anos de 2026 e 2027. Foi aqui firmado o compromisso de avançarmos para este processo ainda este ano. Agora, no mês de fevereiro, deverá ser aberto um concurso público interno que vai permitir a regularização da categoria de mais de 41 mil agentes do Ministério da Educação, na base daquilo que é o fundo salarial que o próprio setor tem disponível. Claro está que, embora o concurso público vá ser aberto neste ano, nós vamos fazer a inserção dos agentes nas novas categorias e carreiras em 2 fases. A primeira fase ao longo do ano de 2026 e a segunda fase ao longo do ano de 2027. O Executivo anunciou igualmente a descentralização das verbas para a gestão das escolas. O secretário de Estado, Pedro Filipe, informou que o Estado prevê alocar cerca de 150 mil milhões de kwanzas ainda este ano para as escolas. São previstos no orçamento corrente para serem alocados para a gestão direta das escolas. Isto sem a intervenção das administrações municipais, dos governos provinciais. Os diretores da escola deverão ter a responsabilidade de fazer a gestão direta deste orçamento. A divergência pública entre o MAPTES e o Simprof mantém-se ao criar o cenário de incerteza no setor da educação. Enquanto isso, o secretariado do Simprof aguarda a consulta interna que vai determinar os próximos passos do sindicato. Todavia, o Simprof não descarta a possibilidade de uma greve. A sinistralidade rodoviária na província da Huila continua a preocupar as autoridades. Dados apontam que em 2025 mais de 200 pessoas perderam a vida, vítimas de acidente. 219 pessoas morreram na província da Huila em 2025, vítimas dos mais de 1000 acidentes de viação registados. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo comandante provincial da polícia, que realça que, comparativamente a igual período anterior, o registro foi de menos 6 mortes. Divaldo Martins, que falava durante a primeira reunião ordinária do governo da Huila, que analisou, entre outros assuntos, a segurança pública na província, destaca que no ano passado a sinistralidade rodoviária
caracterizada maioritariamente por colisões e atropelamentos, provocou 1.484 feridos, mais 68 que no ano de 2024. No ano passado nós tivemos 1.161 acidentes registrados. Isso representa uma diminuição de 47 acidentes em relação ao ano passado, mas tivemos 219 mortos. Embora seja uma diminuição, foram só de 6, ou seja, apenas menos pessoas morreram. Estamos a falar quase de uma média de uma pessoa que morre por dia na nossa província em decorrência de acidentes. Quanto à criminalidade, o comandante provincial sublinha que a polícia registrou mais de 3.000 crimes, com realce para 117 homicídios, mais 32 que no ano anterior, a maioria deles cometidos no seio familiar. No ano passado tivemos mais 32 homicídios, mas também a nossa estatística revela que grande parte delas, como dissemos, ocorre em ambiente familiar ou entre conhecidos. Dos homicídios que nós consideramos terem sido cometidos por delinquentes, foram apenas 25. Portanto, estamos a falar de uma violência muito voltada para dentro das nossas próprias comunidades. Tanto como podemos ver, em 79% dos nossos homicídios ocorreram em ambiente familiar. Ou seja, estamos a falar de um pai que foi mais agressivo com o filho, estamos a falar de um filho que eventualmente se voltou contra os pais. A primeira reunião ordinária do governo da Huila analisou igualmente ações de combate à vandalização dos bens públicos, encerramento das casas de pesagem de material ferroso, mecanismos de proteção social da criança e implementação do OGE. Especialistas ouvidos nesta quinta-feira pela Girassol afirmam que muitos angolanos ainda não têm a cultura de pagar impostos por desconhecerem os benefícios e apontam que outros cumprem o dever simplesmente por temerem as multas. Na reportagem a seguir, ouvimos igualmente cidadãos comuns sobre a importância do pagamento de impostos. A fase de liquidação e pagamento dos impostos predial e sobre os veículos motorizados arrancou a 1 de janeiro do ano em curso, com o tempo de cobrança a fechar em março para o imposto predial e junho para o imposto sobre veículos motorizados. O taxista Celestino Bernardo afirma que o pagamento do imposto sobre veículos motorizados não se reflete na vida de quem diariamente circula pelas estradas do país. Somos obrigados a tirar mais qualquer coisa para dar, porque os senhores às vezes querem te penalizar por uma outra coisa. Procuram até situações que no carro não tem. Quem compra um meio para usar, para empreender, também tem que ter um tempo de durabilidade. A nossa estrada não tem condições. As estradas estão mal, não temos condições das estradas. Andam a estragar os carros que não deviam cobrar isso, porque os carros estragam pelas estradas. As estradas é que estragam os carros. E as pessoas fazem esse investimento tirando do seu bolso. Não é o Estado que dá esse dinheiro. Por isso é que nós não podíamos ser cobrados ao Estado. Essas situações, o Estado não podia cobrar isso. E as burocracias no pagamento do imposto predial tornam o processo moroso, diz o jovem Yuri Batista. O gestor comercial entende ser tempo de migrar para um sistema digital. O imposto ainda é feito de uma forma antiga, tá sabendo? Tipo ir lá e fazer as coisas manualmente. Esses dias já existem tecnologias que eu acho que o governo deveria focar nisso, em tecnologias para melhor eficácia desse tipo de imposto. Já a estudante universitária Miriam Pedro sublinha que os cálculos dos imóveis não são aplicáveis à realidade dos contribuintes. E normalmente nós temos imóveis que de alguma maneira são imóveis meramente precários. Acho que deveria ser um imposto que deve ser analisado, né? Tal como é o imposto IVA. Lá em Cabinda a taxa é só de 1%, nós aqui a taxa é 5%, nós aqui a taxa é de 14%. Então isso também deve ser analisado. As empresas deveriam ter um imposto predial diferente dos cidadãos que costumam pagar uma renda normal. O Estado deve trabalhar nisso, no sentido de que o povo tenha conhecimento desse tipo de imposto para ser pago. Assim como é feito com a energia, com as taxas que é cobrado na energia, água, por aí fora. Uma afirmação subscrita pelo economista Daniel Tendo para o Economia. Para isso. E por outro lado, é a consciência e a noção que o cidadão tem sobre o imposto. É que o cidadão comum não olha o imposto como
uma questão de benefício. Ele não para e reflita aqui, é através do pagamento do imposto que o Estado vai melhorar os programas de investimento público. Não, o cidadão paga imposto na maioria das vezes por medo da multa. E em estruturas fiscais consolidadas não se olha o medo da multa como um incentivo para pagar o imposto. Olha-se o mérito do pagamento que vai contribuir para o Estado melhorar a sua despesa pública. Como disse, construir hospitais, escolas, estradas e tantos outros equipamentos sociais que no final contribuem para a qualidade de vida coletiva. Os impostos sobre os veículos motorizados e o predial são capitais para o financiamento de políticas públicas, sendo por isso de caráter obrigatório. A previsão do tempo, começamos em Luanda, que tem previsão de um dia com nuvens e sol, e as temperaturas vão oscilar entre 24 graus de mínima e 29 de máxima, a umidade do ar de 71%. Em Dalatando, província do Kwanza Norte, a previsão é de um dia com chuvas e trovoadas ocasionais. A temperatura mínima prevista para hoje é de 18 graus e a máxima de 31. Umidade do ar de 68%. É o regresso a seguir ao intervalo com outras da atualidade nacional e internacional para lhe contar. Até já. E já estamos de volta em mais um bloco do Manhã Girassol. Vamos regressar à rua para dar-lhe a ver o ponto de situação do movimento rodoviário. E neste regresso vamos estar com o Centro Integrado de Segurança Pública e fora da cidade capital. Mas sem engarrafamento, sem congestionamento, sem ponto de estrangulamento para quem neste exato momento circula neste ponto da província do Ambo, precisamente na Praça 11 de Novembro. Notamos uma presença massiva tanto de mototaxistas como também de automobilistas nesta manhã de sexta-feira, 9 de janeiro. Estamos agora na Avenida Norton de Matos. Aqui o cenário é completamente favorável para os automobilistas que riscam o asfalto deste ponto na província do Ambo, no Jardim da Cultura. Não há engarrafamento, não há congestionamento, tanto no sentido ascendente como no sentido descendente, o que recomendamos para todos aqueles que eventualmente poderão circular neste ponto na província do Ambo. Deixamos o Ambo, estamos agora a dar-lhe a ver imagens em tempo real da rotunda da Avozinha, na província da Huila. Trânsito completamente fluido, sem engarrafamento, sem congestionamento. O Rei Sol, como tem sido habitual, sempre que passamos pela província da Huila, com o Centro Integrado de Segurança Pública, já deu ar da sua graça. Nesta altura, uma paragem para permitir a travessia dos cidadãos. Observamos aí o agente regulador de trânsito a facilitar este processo, mas no que ao trânsito diz respeito está favorável. Está favorável também o movimento rodoviário na rotunda João de Almeida, ainda na província do Ambo. Não registramos engarrafamento, não observamos constrangimentos para quem nesta altura trafega neste ponto da província da Huila. É só escorregar, é só deslizar por agora, mas sempre observando as regras do Código de Estrada. Deixamos o trânsito e vamos rumar a Girassol FM. É a nossa primeira conexão com o Bom Dia com Energia. Janete, meio-dia, bom dia. Bom dia, Iracema Arnaldo. Sextou. A primeira sexta do ano, a primeiríssima. Não é a primeira. A primeira foi no dia 2, exatamente. Esta é a segunda. Dia 1 foi na quinta-feira, exatamente. Não, esta já é a segunda, Janete. É a segunda. Já estamos a caminhar. Hoje é dia 9. Hoje é dia 9. Hoje é dia 9. Estou a recuar. Não faça isso. Não há tempo, Janete. Não há tempo. Aqui é só avançar. Para frente é o caminho. Para trás nunca mais. Bom dia também para os ouvintes. Bom dia para os telespectadores. Bom dia para o técnico igualmente. que está em serviço. Hoje, certamente, o Chiputo a brilhantar aí todos aqueles que nesta altura estão ligados ao Bom Dia com Energia, a brilhantar o palco do Bom Dia com Energia. Isto é que eu queria dizer. Janete, é bom estar de volta para a última edição da semana. Amanhã, certamente, não vamos precisar levantar da cama às 4 da manhã.
Nunca se sabe. Não, mas... Ainda pode surgir uma pauta das 5h30. Não, mas a Madalena Suculato não está assim. Eu estou à procura, eu por acaso fiz aqui um movimento tentar encontrar a Madalena, ela não está aqui na redação, mas não consigo observá-la na redação, não sei se ela teria coragem. Eu acho que ela não. É boa Madalena pessoa. é boa pessoa. Ela é boa pessoa. A mãe das multidões. Exatamente. Então ela vai ver. Não, a Janete e a Iracema já trabalharam cedo durante a semana. Uma pauta das 14, Uma pelo pauta menos. das 14. Janete, Madalena, nós aceitamos. Eu aceitaria muito uma pauta, por exemplo, das 18, se fosse para ir cobrir assim um evento daqueles. Aquilo está na pauta e ao mesmo tempo está numa quimbemba de forma básica. Exatamente. Para aproveitar o fim de semana, não é, Janete? Meio-dia. Olha, nós, como tem sido habitual, vamos ter a nossa primeira comunicação tripartida. Nesta nossa primeira conexão, o Simão João recebe informações da Regi, que já está pronto para dar-nos então o retrato do movimento rodoviário numa das vias aqui da cidade capital, como tem sido habitual. Vamos a isso. Regi, estamos à espera do Simão João. Bem, não vem o Simão João, vamos seguir com que marca nesta altura a edição de sexta-feira do Bom Dia com Energia, porque a comunicação não flui, silêncio total. Vamos ver como é que isto vai seguir, não é? Agora temos aí nas imagens o Simão João para termos então o ponto de situação do movimento rodoviário. Simão João, muito bom dia. Onde é que te encontras? E vamos à informação sobre o trânsito. Bom dia com Energia. Simão João, já estamos no ar. Parece que o Simão não nos consegue ouvir. Parece que o Simão não nos consegue ouvir e na zona em que ele se encontra dá a impressão de que está a chuviscar, não é? Fiquei com esta sensação. A comunicação não está, nós não conseguimos perceber, porque também ninguém fala, ninguém consegue passar a informação. Coisas muito que bem, acontecem coisas já que acontecem em direto, daqui a exatamente. Pouco já estarão criadas para naturalmente, e daqui a pouco fotografia do trânsito. Agora penso que estamos em condições. Simão, bom dia, com Energia. Bom dia com Energia, Iracema Arnaldo e também Janete Meio-Dia, aos nossos telespectadores e rádio ouvintes por esta altura já conectados no Manhã Girassol e também no Bom Dia com Energia. Respondemos a partir aqui da zona do sanatório para mostrar também como está a mobilidade rodoviária por esta altura e o movimento rodoviário faz-se naturalmente sem constrangimentos, pelo menos por enquanto, porque antes da nossa entrada via-se já aqui muito congestionamento das viaturas, sobretudo que estão a sair da Avenida de Olinda Rodrigues em direção aqui até ao sanatório, passando também pela zona do Quimbango. Essas viaturas que estamos a dar a ver aos nossos telespectadores vão pegar a zona que vai até a Terra Nova. Na verdade é um desvio que estava a fazer com que houvesse muito congestionamento neste percurso, em função de que lá ao fundo termina praticamente o tapete asfáltico e encontra-se logo uma zona esburacada, então daí que havia então um abrandamento da velocidade por parte dos automobilistas que chegava então até aqui a este contorno, o que estava já a condicionar a mobilidade rodoviária dos automobilistas que estão a seguir em direção, por exemplo, até a zona do Avocumbe, ou mesmo passando também pelo Golfo 2. Estava difícil, mas agora o cenário está completamente diferente, já está fluida a mobilidade rodoviária por esta altura, das viaturas que estão a sair da Avenida de Olinda Rodrigues em direção aqui até ao sanatório. Sentido contrário ou sentido inverso, para quem está a vir, por exemplo, do Golfo 2 e quer pegar aqui a de Olinda Rodrigues, vê-se claramente que também está fluido a mobilidade rodoviária. Os veículos vão passando aqui pelo antigo hospital sanatório, agora cardeal do Alexandre do Nascimento, o complexo hospitalar pulmonar,
passar, então vão passando por aqui, por esta altura, e não há grandes constrangimentos na mobilidade rodoviária. Ou seja, recomenda-se das viaturas que estão a sair do Golfo 2 e quiserem pegar então a Avenida de Olinda Rodrigues em direção, por exemplo, ao município de Vianda, ou contornando para ir até ao Kazenga, podemos então recomendar pelo menos para passar aqui junto ao sanatório e pegar a Avenida de Olinda Rodrigues. O cenário da de Olinda Rodrigues nós não sabemos ainda como é que está, mas o que nós podemos adiantar é que pelo menos das viaturas que saem do Golfo 2 para pegar então a 230 não há problemas de maior, podem por esta altura passar por aqui, e também das que estão a sair da de Olinda Rodrigues em direção ao Golfo 2 também o trânsito está favorável, recomenda-se, não há constrangimentos de maior. Portanto, Iracema e Janete, meio-dia neste nosso primeiro apontamento. Esta é a fotografia que nós damos aos nossos telespectadores e aquilo que é a imagem, ou seja, a radiografia para os nossos radiovintes sobre como está a mobilidade rodoviária aqui na zona do sanatório. Bom dia, bom dia. Bom dia, Simão João. E o movimento rodoviário, o primeiro, não é, da nossa comunicação tripartida na zona do sanatório. O trânsito não está tão fluido, mas também não está tão carregado. Pelo menos as viaturas conseguem circular sem grandes constrangimentos. Estabeleceram para este ano, decidem ficar em casa, como é o caso do 200, por exemplo. Ele disse que este ano quer o álcool só na ferida, e por isso mesmo vai evitar sair. É uma das metas dele. É uma das metas dele para evitar contacto com o álcool. Só na ferida, só o etílico aqui é que vai valer. Então estamos aqui a falar um bocadinho sobre como vai ser o fim de semana e com a atualização de trânsito, que é um hábito já aqui no Bom Dia com Energia, e claro, sempre a misturar também a informação. Naturalmente, Janete, queres saber como é que vão estar, como é que vão viver o fim de semana os nossos radiovintes? Mas e tu? O que é que está programado? Trabalho, casa. Vou trabalhar amanhã ainda e no domingo ficar em casa, ajustar o que tiver que ser feito para porque a semana. Na segunda-feira há mais. Assim não seja. Mas assim será. Muito bem. Então, quero uma semana de descanso. Acho que eu mereço. Uma semana de descanso. A Janete quer uma semana de descanso. Madalena, faz sentido o teu nome. Exatamente. Eu acho que nesta altura o diretor de informação está a ouvir, a Madalena também. E certamente vão reunir e depois vão apresentar os resultados desta reunião. Se a Janete vai ter uma semana... Reunião ao mais alto nível. A mais alto nível mesmo. Janete, está cincelada a nossa primeira conexão. Nós voltamos daqui a pouco. Voltamos para outras. Bom dia com energia. Bom dia com muita energia. E por aqui nós vamos seguir com contas e números. Economia do dia a seguir no Manhã Girassol. O governo de Angola interditou a atividade comercial de sucateiras e casas de pesagem de material ferroso e não ferroso para a prevenção de práticas ilícitas e proteção de bens públicos. Através de um decreto executivo, interditou e revogou todas as licenças para o exercício desta atividade. Segundo as autoridades angolanas, esta atividade tem alimentado o crime de vandalismo de bens públicos no país, que afeta essencialmente os setores elétrico, de saneamento de água, dos transportes e outros. No documento, o governo sublinha que a medida se aplica exclusivamente a pessoas singulares ou coletivas que exerçam a título principal a atividade de prestação de serviços de pesagem de metal ferroso e não ferroso, independentemente da sua origem. São abrangidas as casas de pesagem, sucateiros, intermediários, interpostos ligados ao negócio de pesagem de metal ferroso e não ferroso, ou básculas de sucatas para fins comerciais, pontos de recolha, quintais, armazéns, parques, estaleiros comerciais e demais espaços não permitidos pela legislação comercial aplicável. O PAM, Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas em Angola, alerta para uma necessidade urgente de financiamento no valor de 1,1 milhão de dólares para garantir a continuidade das suas operações no país até maio
maio deste ano. Este montante corresponde às necessidades de financiamento para um período de 6 meses entre dezembro de 2025 e maio de 2026 e representa cerca de 20% do total dos recursos exigidos para a implementação do plano estratégico no país neste ano. No global, para a implementação do Plano Estratégico 2020-2026, a organização elaborou um orçamento de 96,6 milhões de dólares. Segundo um documento da instituição, sem o financiamento urgente, o PAM será forçado a suspender o apoio aos programas de resiliência e meios de subsistência destinados a refugiados e comunidades anfitriãs, além de reduzir a assistência nutricional integrada, considerada vital nas províncias afetadas pela seca. A Administração Geral Tributária vai impedir os contribuintes em situação tributária irregular de desalfandegar mercadorias em cumprimento das normas estabelecidas na lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2026. A sanção faz parte de uma série de medidas que visam reforçar as ações da AGT centradas no combate à evasão fiscal, tendo em atenção o tempo que alguns produtos permanecem sob controlo desta instituição, aguardando por desalfandegamento. As autoridades alfandegárias esclarecem que a mercadoria sujeita à ação fiscal que se encontre no recinto aduaneiro continuará a ser distribuída por critérios específicos. Um grupo de investidores chineses com capacidade financeira e experiência em aquicultura costeira pretendem realizar um investimento de 170 milhões de dólares num período de 5 anos para o fomento do subsetor da maricultura em Angola. Nesta quarta-feira, o Ministério das Pescas e Recursos Marinhos e a empresa EMIA rubricaram em Luanda um acordo de parceria com o objetivo de estabelecer o enquadramento básico para a concepção, licenciamento de instalação e operação do projeto integrado de aquicultura marinha. De acordo com uma nota do Ministério, o investimento do grupo empresarial vai consistir na construção e operacionalização de um centro de produção de alevinos para as espécies marinhas, instalação e montagem de 50 tanques rede de grande porte para a criação de piscícolas marinhas com capacidade de produção anual de 300 mil toneladas. De janeiro a setembro de 2025, o número de reclamações dirigidas às empresas de seguros totalizou 186, indica o relatório sobre principais indicadores do terceiro trimestre divulgados pela Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARCEG. Das reclamações apresentadas, 97,84% são do ramo não-vida, sendo o seguro automóvel o principal alvo das insatisfações, com 53,51%, seguido do seguro de doença, com 24,86%, e acidentes, 15%. O ramo vida correspondeu por apenas 2,16% das queixas. Entre as seguradoras, a Global Seguros e a Nossa Seguros lideram com 32 queixas cada, seguidas da Salam Alliance Seguros, 30, e Ensa Seguros, com 25. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta quinta-feira estável. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $60 por barril, o mesmo valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $1 abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano 2026. Noutras commodities, às 13 horas desta quinta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $446, mais $1 do valor negociado no último fecho, 406 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.953, mais $19 do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.432, menos $23 do valor negociado
negociado na última cotação e o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $528, mais $1 do valor negociado na última sessão. E temos outras da atualidade doméstica para lhe contar. Cidadãos em Benguela reagem à medida do governo que determina o encerramento das casas de pesagens. A reportagem da Rede Girassol ouviu alguns que se dedicam à recolha e recepção de materiais ferrosos que reagiram à decisão em meio aos prós e contra. Na sequência da decisão do governo que orienta o encerramento das casas de pesagens, em Benguela já são visíveis tal medida, a exemplo desta casa Redores do Mercado 4 de Abril, cujo proprietário preferiu não identificar a empresa e nem falar a nossa reportagem. Entretanto, a nossa presença no local chamou a atenção dos prestadores de serviço e das senhoras coletoras de materiais ferrosos e não só. Dada a medida, a reação é de que o governo teve uma boa iniciativa, mas o problema é que deveria haver lá criar um outro mecanismo que poderia facilitar essas casas de paisagem. Não são todos que compram os materiais ferrosos, não são todos que compram esses materiais do Estado, são pessoas que compram e outros não compram. Mas ela deveria criar um mecanismo que daria acesso a outros a pesar, porque nesta casa de paisagem dava emprego a muitos e muitos é onde surgiu o sustento de muita gente. Francisco Chico já foi assaltante. O cidadão de 25 anos de idade ganhava 30 mil kwanzas mês na empresa. O vandalismo de obras de Estado. O que eu tenho aqui a dizer é mesmo, está mal. Está mal, a não ser que a gente devemos ter conhecimento ou intervir mesmo para a gente que é normalmente funcionário dessa tal empresa, que é privada. Então, nós temos a responsabilidade de intervir. Então, mas como na mesma eles já decidiram, né, que tem que fechar, vamos fazer o quê? No mesmo diapasão está o grito de socorro desta cidadã que olha para a recolha dos materiais ferrosos e não só, como uma forma de sustento. Nossos filhos estão a lhes pedir propina das escolas. Estamos a tirar dinheiro nos plásticos e os ferros. Se o governo falar que vai fechar os ferros, vai fechar o plástico, vai nos prejudicar, porque nós mais estamos a sobreviver nisso. O governo está preocupado com as pessoas que vandalizam os bens do Estado? Sim, também uma boa ideia deles falarem que tem que evangelizar. Então, o que o governo tem que fazer para a delinquência parar, para que eles não venham vandalizar as obras, as coisas do Estado, os postos, trazerem aqui. O que o governo tem que fazer é dar o trabalho nos jovens. Vale lembrar que o Ministro de Energia e Águas terá reiterado o encerramento das casas de pesagens de metais ferrosos por conta das vandalizações das torres elétricas. Se quisermos, de facto, resolver o problema, temos que começar por esses pontos de destino desse equipamento. Estamos a trabalhar para que isso seja possível, mas temos, de facto, que fazê-lo e o mais rapidamente possível, sob pena de vermos mais cidades sem energia. Cidadãos em Benguela e as reações em torno do encerramento das casas de pesagens de metais ferrosos, medida que visa desincentivar a vandalização dos bens públicos. O governo angolano vai em curto tempo regulamentar o modelo de organização e funcionamento das casas de pesagem em consonância com as boas práticas comerciais. Em função disso, a atividade de prestação de serviço de pesagem de metal ferroso e não ferroso está interdita em todo o território nacional. A medida é aplaudida por alguns, mas inaceitável para quem depende ao serviço para o sustento próprio. Na base do encerramento por tempo indeterminado das casas de pesagem estão as vandalizações sistemáticas de componentes metálicos afetos a infraestruturas elétricas, transportes, saneamento e outros serviços públicos essenciais que têm causado prejuízos avultados à população consumidora. Desde a interdição desses estabelecimentos, localizados maioritariamente em zonas periféricas, a vida de quem sobrevive desta atividade agravou-se, como é, por exemplo, a do jovem guardado. O dia você está correndo bem, vai uns 10 mil, outro dia você não correu bem uns 5 mil. Agora você está a ver que o dia está correndo mesmo
muito mal. Sim, já gerei muito, aqui está fechado, aí está fechado, aí está fechado. Quando gerava assim, é só chegar aí está aberto. Vou descarregar as coisas, vou despachar, vou me dar mais valor, vou embora. Sebastião é serralheiro há 13 anos, conta que desde o surgimento das casas de pesagem, o material de fabrico ficou mais escasso e, por via disso, acredita ter sido uma medida acertada por parte do governo. E nós também ficamos sem produto para a arrecadação das nossas atividades como serralheiros, porque todos os ferros, praticamente os homens que pesam, recolhiam tudo. A recolher tudo, então vão pesar. E nós aqui ficamos prejudicados, porque não temos de onde nós vamos ir buscar um material para fazer a nossa atividade. Tipo, para nós efetuar levantamentos de fogareiro, é necessário ter a jante, necessário ter os ferros. Só que esses ferros, os homens do peso já recolhiam tudo e vão para o peso. Nós ficamos sem material para levantar o fogareiro e produzir nossos produtos cá. Então ficamos prejudicados. Uma vez que o Estado decreta e fecha, acho que vai haver muitos benefícios. Estamos contentes com essa medida porque era furtos atrás de furto, na qual combinava com vários acidentes, descarregamento de comboios. São situações que não cabia mesmo na nossa sociedade. Então é uma medida que estamos aqui contentes com essa nova implementação, que o governo mantém-se firme nessa decisão. Muitos postos, cabos elétricos furtados. Então aqui é uma zona que realmente tem umas casas, tem números de casas de pesagem elevada. Nós até agradeceríamos se o governo colocasse uma equipe aqui no terreno para poder fiscalizar mesmo essa situação. Entretanto, o economista Daniel Tendo entende ser uma medida com duplo efeito, onde por um lado vai salvaguardar o interesse público e por outro prejudicar a quem atua de forma legal neste segmento. Medidas como essas têm efeitos ambivalentes, ou seja, ela tem o seu mérito porque o Estado percebeu que estava a se fazer um mau uso deste tipo de atividade, é que boa parte do material utilizado era proveniente de vandalização de bens públicos. Estava-se a ver que os cidadãos que acorriam para este tipo de serviço tinham os meios provenientes de atividades ilícitas e o Estado, como forma de estancar esta medida, esta ação, entendeu melhor revogar, proibir a atividade como tal. Portanto, é uma forma que o Estado encontrou para conter este mal público que já estava a comprometer a segurança dos bens públicos. Mas, por outro lado, é uma medida que vai acabar por fragilizar todos aqueles cidadãos que não recorrem a atividades ilícitas para desenvolver isto. Então, por isso eu disse é ambivalente. De realçar que o presente diploma estabelece a interdição e consequente revogação de todas as licenças, independentemente da entidade licenciadora da atividade de pesagem de material ferroso e não ferroso, bem como define medidas de fiscalização destinadas a prevenir práticas ilícitas e a proteger os bens públicos. O Serviço de Investigação Criminal, no âmbito de processos crime, a investigação e mediante mandatos de detenção emitidos pelo Ministério Público, torna público que decorrem diligências para localizar e deter o cidadão estrangeiro de nacionalidade libanesa, identificado por Youssef Zaidini, conhecido no meio artístico por Joseph, de 33 anos de idade, residente em Luanda, no bairro Patriota, há mais de 5 anos, apresentando-se como cantor e empresário em Angola. Pesam sobre o cidadão, foragido da Justiça, 2 mandados de detenção números 104/2025 e 03/2026 em processos distintos por suspeita de envolvimento numa organização criminosa internacional. As autoridades angolanas apelam a quem tiver informações sobre o seu paradeiro que contacte imediatamente os órgãos competentes. Por outro lado, o SIC alerta que quem der proteção guarida ou acobertar o cidadão em causa será igualmente responsabilizado criminalmente. Especialistas, teólogos e a sociedade civil estão preocupados com o aumento de casos de violência sexual, principalmente envolvendo figuras públicas. Na opinião dos analistas, por terem um público maior, os danos são mais abrangentes, ao passo que a penalização chega a ser menor devido aos recursos financeiros do agressor.
Nos últimos tempos, em Angola, a lista de figuras públicas que foram ou estão a ser acusadas de abuso sexual não para de crescer. Na lista de acusados constam jornalistas, escritores, músicos, entre outros. Na opinião do sociólogo Rafael Aguiar, quando se trata de figuras públicas, as consequências podem ser maiores, mas a penalização é menor. O abuso ou a violência sexual, regra geral, é praticada por um indivíduo que está em relação à sua vítima numa condição de poder. Figuras públicas, elites, que regra geral deviam ter uma dimensão moral e ética exemplar, começam a praticar atos de abuso sexual, estão a dizer à nossa juventude que os segue, que o imita, que o caminho é esse. Do ponto de vista sociológico, o peso do indivíduo famoso é grande do ponto de vista da influência que exerce na maneira de pensar, estar, ser e sentir dos adolescentes, dos jovens. Os abusos sexuais contra crianças e também adultos não acontecem somente na classe artística. Os casos são diários e afetam famosos e anônimos. Segundo dados do INAC, no período de 28 de dezembro a 4 de janeiro deste ano, a instituição registrou mais de 500 denúncias de violência contra menores, situação que preocupa não somente a sociedade civil, mas também religiosos, acadêmicos e especialistas. De acordo com um inquérito de indicadores múltiplos de saúde, cerca de 33% das mulheres, a partir dos 15 anos, relatam que já sofreram algum tipo de violência. Condenamos com veemência todos esses tipos de atos contra as crianças e não só. O uso de drogas ou outras substâncias, o consumo exagerado de álcool ou outras substâncias pode ser um sinal de risco para o comportamento agressão versus sexualidade. Apesar do aumento da cultura de denúncia, muitos casos ainda não são notificados. Isso vai gerar uma continuidade desse tipo de ação por parte das pessoas que têm praticado isso, porque eles vão se sentir à vontade para fazer esse tipo de prática. Então, o primeiro conselho que nós damos enquanto igreja é exatamente a denúncia. Se nós não combatermos o abuso sexual, primeiro, reprodução de violência e abuso sexual. Segundo, normalização do abuso sexual e da violência sexual. Depois, imitação. Uma pesquisa realizada pela Datafolha, revista americana, em 2025, indica que os homens são os principais atores de violência sexual. O psicólogo Airosa Conde explica o porquê. O indivíduo basta identificar partes íntimas da vítima, já nasce necessariamente o desejo sexual. E se tiver um estado psicoemocional acometido ou até comprometido, então a tendência é obter o prazer, ou seja, satisfazer sexualmente por intermédio de força. Em 10 casos de violação sexual, um é dirigido de mulher adulta para criança. Tem a ver com, efetivamente, transtornos psicoemocionais dos indivíduos. Os especialistas defendem a importância da educação sexual e o reforço da punição em caso de confirmação do ato. Maioritariamente, uma conversa dirigida com adolescentes ou mesmo crianças sobre a educação sexual é muito importante até para a sua autodefesa. E aquele que violar a confiança, que mereceu a confiança, deve ter, portanto, uma recompensa, ou seja, uma sanção negativa exemplar que desencoraje outro caso. E vamos voltar a saber como vai estar o tempo em outras regiões. Começamos na província do Ís, a terra do Bago Vermelho, que tem previsão de um dia com trovoadas em partes da zona. A temperatura mínima prevista para hoje é de 18 graus e a máxima de 28, umidade do ar de 80%. No Dundo, há previsão de chuva ligeira e a temperatura mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima de 29, umidade do ar de 76%. É o segundo intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Até já.
Já estamos de volta. É a edição de sexta-feira do Manhã Girassol. Hoje é 9 de janeiro de 2026. Venha connosco. Vamos à rua mais uma vez, à boleia do Centro Integrado de Segurança Pública, para termos o movimento rodoviário nas principais vias da nossa cidade capital. E começamos esta ronda na Avenida Fidel Castro, precisamente no desvio do Zango, onde o trânsito está carregado para aqueles que deixam nesta altura os diferentes zangos, o Zango 5000, o Zango 4321, passando pelo Zango 0 e certamente seguem viagem, ou vão pegar a Avenida Fidel Castro ou vão seguir em direção ao cemitério de Viana. É um anda para anda, as coisas estão complicadas para os automobilistas que nesta altura trafegam neste sentido. E para aqueles que deixam a Avenida Fidel Castro e seguem viagem para o interior dos diferentes zangos, a coisa está ligeiramente mais fluida. Estamos a dar-lhe a ver imagens da Vila de Viana, ao pé da Igreja Católica. Aqui o cenário está completamente favorável, tanto para aqueles que nesta altura saem da zona do Luanda Sul e vão em direção à famosa Ponta Amarela na Vila de Viana, e aqueles que saem da Vila de Viana, deixando a Ponta Amarela e seguem viagem para a zona do Luanda Sul. Favorável está o trânsito neste ponto e recomendamos também a mobilidade rodoviária na Avenida Diolinda Rodrigues, ao pé do Comando Municipal da Polícia. Aqui o cenário é favorável para aqueles que neste exato momento riscam o asfalto em direção à zona da Avenida Fidel Castro ou até mesmo em direção à província de Icolibengo, e os que saem deste ponto da Avenida Fidel Castro, tanto da zona de Cacoaco ou até mesmo da zona de Benfica ou da província de Icolibengo e seguem viagem para o centro da cidade, está favorável o movimento rodoviário. Temos mais uma via para dar-lhe a ver agora na Avenida Fidel Castro, aqui na zona da fábrica Reviva. Passa a publicidade, o trânsito que também recomendamos tanto para aqueles que nesta altura se aproximam do desvio do Zango e seguem viagem em direção ao município de Cacoaco, e aqueles que saem nesta altura do desvio do Zango e seguem viagem em direção ao 11 de novembro encontram um trânsito não tão parado, não tão fluido, mas que também permite o cidadão chegar atempadamente ao seu destino, claramente dependendo do horário do seu encontro ou da sua jornada laboral, até porque já são 8 horas e 9 minutos. Em todo o espaço nacional observamos um cenário completamente atípico, à semelhança do dia de ontem. Hoje a Estrada de Samba apresenta um trânsito completamente favorável, isto nos dois sentidos, tanto para os que deixam neste exato momento a zona de Futungo e seguem viagem em direção ao centro da cidade, passando pelo viaduto do Zamba 2, e os que saem deste ponto e seguem viagem em direção ao Futungo ou até mesmo vão pegar a Avenida 21 de Janeiro, está favorável à mobilidade rodoviária na estrada principal da Samba. Recomendamos é só deslizar, é só escorregar quando são 8 horas e 10 minutos em todo o espaço nacional. Conexão com a Girassol FM a seguir. A segunda, nesta edição de sexta-feira do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol. Janete, estamos de volta. Estamos de volta. Podemos entrar? Podem entrar, a porta está sempre aberta. Sempre que forem vocês... A porta está escancarada, podemos assim dizer? Escancarada não, porque não é todo mundo que pode entrar, não é? Quando forem vocês e encontrarem a porta assim entreaberta... sobre nós. Não, exatamente, eu ia dizendo, quando vocês encontrarem a porta entreaberta, é só entrarem. São muito bem-vindos. Muito obrigada, Janete, meio-dia, e cá estamos nós a marcar presença mais uma vez no Bom Dia com Energia, neste momento único, não é? Que fazemos este exercício diário, que levamos a televisão, a rádio e claramente trazemos a rádio e a televisão ao som desta boa música da Banca Jazz aí no palco do Bom Dia com Energia. Boa música que não falta, informação não falta, boa vibe não falta, boas energia conexões também não falta. Exatamente, as boas conexões, essas não faltam e claramente aí encontramos uma energia muito elevada na ordem dos 102.7. 102.7. Se aumentar, estraga. Está bom assim, 102.7. Está bom assim, não é? Está bom assim, exatamente. Muito bem, Janete. Como é que estão as coisas por aí? Nós vamos interagindo com os nossos ouvintes e, como dizemos sempre, o Bom Dia com Energia também aquela mistura
mistura de informação. Por isso mesmo é que olhamos para o que está também a marcar a atualidade internacional. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou que depois dos bombardeamentos contra embarcações marítimas nas Caraíbas e no Pacífico, os Estados Unidos vão realizar ataques terrestres contra cartéis de droga, sem, entretanto, especificar os locais exatos, apesar de ter mencionado o México. Donald Trump disse que se vai iniciar ataques terrestres, contra os cartéis que controlam o México. Disse que é muito triste ver e observar o que aconteceu naquele país que é vizinho dos Estados Unidos. Trump exortou o México no domingo a recuperar o controle depois de meses de pressão sobre o vizinho do Sul em questões relacionadas com a luta contra o narcotráfico e a balança comercial. O presidente americano afirmou ter exortado a homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, a permitir que Washington enviasse forças dos Estados Unidos para combater cartéis de drogas que operam no México, uma proposta que a governante já tinha rejeitado anteriormente. Muito bem. A informação é que não para no Bom Dia Exatamente. com Energia. Nós aqui, agora... Exato, dizia, Janete, podes fazemos continuar. aquela mistura boa. Muito bem, muito bem. Então é tempo para irmos à rua, ao encontro do Simão João, para a nossa comunicação tripartida à segunda. Simão João, muito bom dia. Mais uma vez conectados, a tripartida é a nossa comunicação. Vamos à informação que se impõe sobre o movimento rodoviário aí onde te encontras. Bom dia com Energia. Exatamente, bom dia com Energia, Iracelma e também Janete Meio-Dia. Estamos no município do Kazenga, bem próximo ao marco histórico, para mostrar também como andam as coisas no que diz respeito ao movimento rodoviário aqui neste ponto da cidade de Luanda. Falamos de um dos municípios mais populosos a nível da cidade de Luanda e vê-se aqui claramente que o movimento rodoviário, pelo menos aqui junto também ao Hospital Geral dos Cajueiros, é um movimento que faz sem qualquer constrangimentos por esta altura. As viaturas que estão a sair, por exemplo, do espaço do mercado do Hoje Ainda, passando aqui então pelo município do Kazenga, fazem-no sem qualquer constrangimento. Vemos também lá ao fundo o tanque do Kazenga, uma referência para quem vem aqui para este município, e claramente a mobilidade rodoviária, pelo menos para os munícipes aqui, vê-se que não é de grande problema para quem está a trafegar neste ponto do município do Kazenga. O que se nota também é a constante travessia dos cidadãos. Nós notamos que ao longo desta via não existe a sinalização no pavimento que indica, por exemplo, uma passadeira para que os cidadãos possam fazer a travessia com alguma segurança aqui neste ponto. Daí que fazem-no com alguma preocupação, com também a redobrar da segurança, tendo em conta que os veículos passam aqui com alguma velocidade, o que já condiciona também a passagem segura dos cidadãos. É de facto um ponto a reter aqui em relação àquilo que é a sinalização no pavimento, para que os munícipes do Kazenga façam a travessia de uma extremidade para a outra com alguma segurança, mas é uma situação que nós não conseguimos denotar no que diz respeito àquilo que é a movimentação ou a sinalização no pavimento. Aqui também é um ponto em que se faz o comércio, normalmente onde os taxistas, até porque estamos diante de uma paragem em que os lotadores fazem a chamada para os veículos, fazem a magoga também, que normalmente é feito aqui no município do Kazenga. E esta em particular, em que nós estamos a dar a ver aos nossos telespectadores, é a magoga da Tia Pate, um dos ouvintes que liga normalmente ao Bom Dia com Energia, o Luís Lunga Cali, e que fala normalmente, orgulhosamente, o esposo da Tia Pate. E a Tia Pate é esta que está aqui a fazer a magoga, não é, para os seus clientes. Vamos pedir que ela dê um bom dia a Iracelma e também a Janete Meio-Dia. Tia Pate, por favor, chegue até aqui a nós para tecer algumas palavras a Janete Meio-Dia, na qual o Cali tem ligado muito para o Bom Dia com Energia. Olá, bom dia. A Iracelma está a te ver aqui na nossa lente. Bom dia, Energia. Eu sou a Tia Pate na magoga.
sou a esposa do senhor que sempre liga no TV Girassol. Bom dia com energia. Então, como é que está a correr aqui, Tia Pata, as vendas no dia de hoje? Sim, a venda do dia de hoje está assim, porque aqui a Parás levaram lá, no outro lado. Sim, por isso que estamos aqui a balançar hoje. Está muito... Quem normalmente faz aqui a compra da Magoga são os taxistas? Os taxistas, os cobradores, as pessoas que vão no hospital, o que está a pagar táxi, os passageiros. Rápidas aqui da Tia Pat, a esposa do Luís Lunga, que ali ele que normalmente liga para o Manhã Girassol, ou seja, o Bom Dia com Energia, e a conexão que é feita normalmente, então também tem a oportunidade às vezes de conversar com a Iracelma e claro está com a Janete Meio-Dia e todos quantos têm sintonizado a 102.7 de segunda a sexta-feira para acompanhar o Bom Dia com Energia. Então Iracelma e também Janete Meio-Dia, vamos fazer mais um ponto e vírgula e voltar a partir de um outro ponto aqui da província de Luanda para falar como está a mobilidade rodoviária e o movimento que é feito por parte dos cidadãos. Até já. Até já, Simão Até já, João. Simão. Muito bem. Olha, a vantagem de escolhermos bem os nossos parceiros, não é? Exatamente. Está aí. Luís Lunda Cali. O nosso ouvinte liga, tanto que falou da esposa e hoje fomos ao encontro da esposa. Da tia É Pati importante da saber Magoga. escolher, hein? Exatamente, É exato. importante saber escolher. Não é só beleza. É rasto no marido. Exato. Errou na vida. Ou no marido ou na mulher Exatamente. também. Exato. Para ambos os sexos, não é? Disse Para os dois muito lados. Que quem Exato. escolhemos para ter ao lado, quando fazemos boa escolha sobre a pessoa que vai estar ao nosso lado, temos meio caminho andado para uma vida de sucesso. Exatamente. Rasto no parceiro e game over. Game over. Não há mais nada. Não se diz absolutamente mais nada. nada. Os casais precisam se apoiar e aí está o marido orgulhoso do trabalho que a sua esposa faz. Exatamente. Diariamente liga e deixa-nos aqui a informação que a sua esposa faz a melhor Magoga de Lá Luanda, no se não Zamba de 1. Angola. Exatamente. Exatamente. Ele E aí diz está. sempre. Muito bem, Janete Meio-Dia. bem. Até já. Até já, Iracelma Arnaldo. Uma notinha. Ontem percebemos que a estrada da Samba estava limpa. Pedi aos ouvintes para dizerem como é que está hoje. Ainda não nos disseram, mas eu percebi pelas imagens aí. Sim, estivemos limpa de agora novo. há pouco com o Centro Integrado de Segurança Exatamente. Pública e o cenário completamente favorável, um trânsito fluido, o que não é habitual naquele ponto que é tido como um dos críticos logo pela manhã, mas hoje, quinta-feira, hoje, sexta-feira, melhor, e ontem, na quinta-feira, a estrada estava praticamente desértica, Como podemos diz o assim Bravo, dizer. A estrada já está a precisar de uma análise profunda, análise com profundidade. Ah, é? Vamos saber isso, o que é que acontece, porque está um cenário anormal, não é? Está um cenário atípico na Exatamente. estrada principal da Samba. Muito Janete, bem. até já. Até já, Iracelma. Bom e nós dia com aqui energia. vamos a seguir olhando para a atualidade. Munícipes ouvidos pela Girassol nesta quinta-feira defendem que se deve manter viva a chama das raízes culturais angolanas como forma de preservar a identidade nacional manifestada desde as artes às línguas maternas. Tua pandula, suquatate, Itália de panda, pode ser. O 8 de janeiro é uma data que homenageia a diversidade cultural do país e relembra a importância da preservação das tradições e identidades locais. Neste dia, organizam-se várias atividades culturais com o objetivo de valorizar as manifestações nacionais e reforçar o sentimento de pertença entre os cidadãos. Entretanto, quem faz a cultura é o povo. O jovem angolano Adelino Kussulangana, por exemplo, considera que, no meio do surgimento de novas tendências vindas do exterior, ainda há jovens que não perderam as suas raízes. Existem pessoas remanescentes que não se deixaram aculturar. Pessoas que ainda, jovens como nós, que, por exemplo, conseguem falar línguas. Isso, por exemplo, é uma coisa muito importante. Tem domínio de pelo menos uma ou duas línguas nossas, nacionais ou tradicionais. Jovens que não têm preconceito de se vestir como africanos. Por outro lado, Joaquim António defende que precisamos continuar a priorizar a cultura local. Levar lei fronteira e praticarem ou então permanecerem ou prevalecer naquela que é a nossa cultura nacional, porque se a gente deixar ela morrer,
aquilo é complicado. Antes de nós pegar outras culturas de fora, cultura do exterior e não só, melhor primeiro nós fazer e praticar aquilo que é a nossa cultura. Este jovem, proveniente do sul de Angola, entende ainda que, através da língua nacional, conseguimos demonstrar a nossa identidade. Bem, o professor Arthur Vidal, ele diz que língua é vibração. Quando falamos, vibramos. E quando falamos para alguém, estamos a transmitir uma vibração para uma outra pessoa que possivelmente pode responder na mesma frequência que nós. Então, por exemplo, a língua é importante que se fale, porque além de estarmos a preservar aquilo que é nosso, estaremos também a transmitir conhecimento e a nossa identidade, porque a língua é o primeiro ponto, depois do nosso perfil, de apresentação da nossa cultura. Já o escritor John Bella considera que deveriam existir mais políticas para a preservação da cultura nacional, começando pelos mais novos. O que se deve fazer é logo de criança os meninos começarem a ter contato com a literatura infantil, porque essa literatura, os escritores esforçam-se a apresentar lá elementos da nossa cultura que não tem estado a se fazer efeito. E é bom que isso continue, que estes mesmos escritores continuem a ser apoiados para que apresentem trabalhos, continuem a apresentar trabalhos que transpareçam a nossa cultura. A implementação das línguas nacionais nas escolas também é uma questão refletida pelo fazedor de arte. Tudo aquilo que nós fizemos, todo o nosso sentimento, o sentimento de grande parte da vida dos angolanos baseia-se obviamente na sua língua, sabe dizer mamá, papai em língua, sabe dizer a bola em língua, sabe dizer os alimentos em língua, quer dizer, nas línguas nacionais nesse caso. Então eu penso que aí seria a partida, não é, uma maior, portanto uma mais-valia, nesse caso, se podemos assim considerar. Uma mais-valia. E depois os outros elementos seriam complementares. Estamos a falar das artes plásticas, por exemplo, da própria música. Temos muito, se formos ver antigamente, 80% da nossa música era entoada em língua nacional. De referir que o Dia da Cultura Nacional foi instituído em homenagem ao discurso proferido pelo primeiro presidente de Angola, Dr. António Agostinho Neto, a 8 de janeiro de 1979. Esta data exalta a cultura como um dos pilares fundamentais da construção da nação. Ainda ecos da celebração da cultura nacional, a província da Lunda Sul celebrou a data com o ato provincial marcado pela valorização da identidade e das tradições do povo Lunda, que ficou ainda assinalado pela inauguração do primeiro ateliê de artes da província. A província da Lunda Sul assinalou o Dia Nacional da Cultura com a realização de um ato provincial marcado pela valorização da identidade, da criatividade e das tradições do povo lundense. A cerimônia reuniu autoridades locais, agentes culturais, artistas e a comunidade em geral no momento da exaltação das diversas expressões culturais. Como sabem, este é um dia que foi instituído por um ato simbólico do então presidente Dr. António Agostinho Neto e que a partir daí passou a ser celebrado como o Dia da nossa cultura. Eu diria mesmo que a cultura é a única trincheira onde a alma angolana nunca se rendeu. Gildo Matias José garantiu a aposta contínua do governo provincial da Lunda Sul na valorização da cultura, considerando ser um dos tesouros que cada angolano carrega. E queria mais uma vez sublinhar que nós, o governo da província da Lunda Sul, valorizamos a cultura, vamos continuar a valorizar a cultura e estamos com vocês, os fazedores de arte, aquelas pessoas que no seu dia a dia se dedicam a manter, reproduzir e desenvolver aquilo que de mais precioso temos enquanto angolanos. O ato serviu igualmente para a inauguração do primeiro ateliê de artes da Lunda Sul, denominado Mãos de Artes, um espaço criado para promover o talento local, incentivar a produção artística e preservar o patrimônio cultural da região. Dizer que é o primeiro ateliê a nível da nossa província, porque surgiu essa ideia porque os artistas que vão ligeiramente dispersos não tinham um local fixo ou identificado para que alguém fosse para lá e adquirisse uma peça. Já com este ateliê,
já sabem onde se dirigir, caso precisem de uma peça artesanal, um quadro de um artista plástico, e já sabem onde encontrar. Há alguma dificuldade em juntar artistas que têm feito muito trabalho bom aqui na nossa província? Por sua vez, os artistas locais reconheceram a importância da data e garantem continuar a preservar a cultura local. É um dia muito importante para nós como angolanos, para nós como fazedores de arte e para todo aquele que valoriza a cultura. E nós temos que preservar a nossa cultura para amanhã os nossos filhos verem o que nós temos já a fazendo. Por exemplo, nós aqui, a cultura chokwe, hoje em dia o Sassa chokwe é o que te anda, já está a nível do mundo, já está reconhecido na Unesco. O Dia Nacional da Cultura na Lunda Sul foi marcado pela inauguração do primeiro ateliê denominado Mãos de Artes, no município do Mangueje. E as candidatas ao cargo de Secretária Nacional da Organização da Mulher Angolana começaram nesta quinta-feira a dar entrada aos processos. Lourdes Caposo Fernandes foi a única no dia de ontem que na sede nacional da OMA deixou a sua documentação. A candidata ao cadeirão máximo da OMA afirmou que caso venha a ser eleita como Secretária Nacional do braço feminino do MPLA, a educação e o empreendedorismo estarão no topo da agenda do seu mandato. Numa altura em que se aproxima o 8º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana, o Comitê Nacional da OMA tem sido o palco das recepções de candidaturas. Entretanto, nesta quinta-feira, uma das candidatas deu entrada da sua documentação, tendo apontado alguns setores como prioridades caso seja eleita como secretária-geral da organização. Vamos nos dedicar à educação com 10 Es, a educação ética, a educação da energia, a educação com equidade, a educação com entusiasmo, a educação com sabedoria relacionada ao empoderamento, para nós fazermos então o estudo das questões econômicas, das questões empresariais, das questões do empoderamento, das questões relacionadas a todos os elementos relacionados à empregabilidade. Um desafio extremamente grande no nosso país. Mas nós aqui na OMA vamos trabalhar nestes Es para acabarmos com o E de esperança. O que nós queremos é transmitir esperança não só às mulheres, mas aos filhos das mulheres. Temos o foco na empregabilidade, no empreendedorismo. A candidata sublinhou que os casos de violência doméstica e segurança também vão merecer a atenção. Vamos encorajar a sociedade inteira a lutar contra a violência sexual, violência doméstica, garantir uma segurança para todos nós. É verdade, podemos fazer leis até com penas mais severas, mas se nós mães, pais e famílias não trabalhamos na educação, vamos falhar. Nós não estamos numa candidatura para falar mal, porque nós somos a reserva moral da sociedade. A coordenadora da subcomissão de candidaturas referiu que para o cargo de secretária-geral, apenas 2 candidatas é que vão ao Congresso, onde serão eleitas. E amanhã teremos a entrega de mais 2 candidaturas que já nos foi informado em candidaturas, camaradas que vão concorrer ou estão a entregar a sua documentação para concorrerem a este cargo. A subcomissão de 15 a 19 vai trabalhar nas candidaturas, vai ver requisitos exigidos pelas nossas bases gerais e pelos nossos estatutos. Depois disso, nós vamos remeter este processo ao Comitê Nacional, que é o órgão que tem a legitimidade de aprovar o nome das 2 candidatas que serão presentes ao Congresso. Numa altura em que se aproxima o 8º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana, a ter lugar entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março deste ano, vai ser feito um balanço e avaliação da execução no programa de ação, bem como aprovar documentos reitores da organização e os estatutos
para o mandato 2026-2031. Mudança de página. Atualidade além das nossas fronteiras. A Europa enfrenta vagas de frio consideradas mais intensas dos últimos anos e que já resultaram em pelo menos 20 mortos. Confira esta e outras notícias no Compacto Internacional. Cerca de 20 pessoas morreram na Europa devido a uma das vagas de frio mais intensas dos últimos anos na Europa, onde foram suspensos muitos transportes e fechadas escolas, anunciaram as autoridades. Um dos países mais afetados foi a Polónia, que enfrenta há uma semana uma intensa vaga de frio polar, com temperaturas noturnas a atingir os menos 20 graus Celsius em várias regiões, tendo informado que já registrou 13 mortes por hipotermia, sobretudo de pessoas sem abrigo. A estes números juntam-se 5 mortes reportadas pela polícia e 2 pelos serviços de socorro, apesar de muitas câmaras municipais terem convertido edifícios públicos em abrigos temporários e apelado a particulares e estabelecimentos turísticos para oferecerem abrigo aos mais vulneráveis. O ex-ministro das Finanças do Ghana, Ken Afori-Atta, suspeito de corrupção e declarado foragido pela justiça ganesa, foi detido pelas autoridades norte-americanas da imigração, informaram os seus advogados. De acordo com um comunicado divulgado pela sua equipa jurídica no Ghana, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos deteve Afori-Atta devido ao seu estatuto de imigrante. Ken Afori-Atta, 66 anos, está nos Estados Unidos desde janeiro de 2025 para se submeter a um tratamento médico, nomeadamente uma operação ao cancro da próstata. O antigo ministro, alvo de uma investigação judicial no seu país há um ano, foi declarado foragido em fevereiro do ano passado e oficialmente acusado de corrupção em novembro. O chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, vetou o projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pela tentativa de golpe de Estado. A assinatura do veto 23. No final do ano passado, o Congresso aprovou um projeto de lei que diminuiria a pena dos condenados pelos ataques aos 3 poderes e pela tentativa de golpe de Estado. Entre os beneficiados estava Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão e que se encontra a cumprir a pena num estabelecimento da Polícia Federal, em Brasília. E vamos voltar a olhar para as manchetes dos jornais nesta sexta-feira. A capa do jornal brasileiro Folha de São Paulo, que titula "Cofres públicos terão que cobrir rombo de fundos de previdência com Master. Estados e municípios serão responsáveis por eventuais faltas de recursos", afirma Ministério. Institutos investiram 1,8 bilhões de reais no banco. Ainda na primeira página do jornal Folha de São Paulo, Venezuela começa a libertar presos políticos no país. Lula veta projeto que reduziria penas de condenados do 8 de janeiro e de Bolsonaro. O jornal norte-americano The New York Times já escreve: Trump apresenta uma visão de poder contido apenas pela minha própria moralidade. Em tema após tema, o presidente Trump deixou claro em entrevista que ele seria o árbitro de quaisquer limites das suas autoridades, não do direito internacional ou tratados. O Jornal dos Desportos titula na sua primeira página: cortejo de acusações, FAF assaca culpas aos atletas. Patrício Baumel confessa desconhecimento da equipa. Cali dá com a língua nos dentes ao admitir que indicaram convocados ao selecionador nacional. Girabola recomeça. O campeonato de futebol regressa das férias forçadas. Clubes reclamam da ferrugem.
Agora o jornal desportivo A Bola, tratamento de choque. Críticas de José Mourinho visam abanar o grupo antes da final do Benfica com o Futebol Clube do Porto para taça. Treinador irritado com regressão da equipa e comportamento passivo dos jogadores. Ainda na primeira página do jornal desportivo A Bola, é fechado, extremo senegalês esperado em Lisboa nas próximas horas. O tempo do Manhã Girassol, agora na cidade de Sourimo, que tem previsão de um dia com aguaceiros e trovoadas. E as temperaturas vão oscilar entre 19 graus de mínima e 27 de máxima, a umidade do ar de 75%. No Quito, província do Bia, coração de Angola, a previsão de um dia com trovoadas em partes da zona. A temperatura mínima prevista para hoje é de 15 graus e a máxima de 27. Quanto à umidade do ar, de 69%. Intervalo, o último nesta edição. Quando regressarmos, vamos falar do apaixonante mundo dos desportos. Destaque para os jogos dos quartos de final do Campeonato Africano das Nações, que começam a ser disputados nesta sexta-feira. Até já. Bem-vindo ao último bloco do Manhã Girassol e, como fiz referência antes do intervalo, vamos falar sobre desporto. E já tenho comigo o Anselmo Gaspar, da redação desportiva da Rede Girassol. Anselmo, muito bom dia. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Anselmo, e bom fim de semana já. Ok, obrigada de forma antecipada. Vamos olhar para a atualidade esportiva, hoje certamente todo o destaque para o arranque dos jogos dos quartos de final do Campeonato Africano das Nações. Mali e Nigéria abrem esta fase da competição. Com certeza. Mali e Nigéria vão jogar lá logo mais. Nós teremos jogo já às 17 horas. E conta-se com tudo, mas ainda temos que falar da conferência do balanço que a FAF fez sobre o CAN. Ainda está a dar que falar várias declarações de Patrício Pomelo, como também do presidente Alves Simões, que vamos acompanhar agora. Muito bem, vamos às notícias uma a uma do desporto aqui no Manhã Girassol. É contigo, Anselmo. Vamos a isso, bom dia, caríssimo. Falar que o presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, assumiu em conferência de imprensa que muitos dos jogadores que representaram a Seleção Nacional no CAN 2025 não estavam preparados. O balanço. Ainda sobre o mesmo assunto, o vice-presidente da Federação Angolana de Futebol para as Seleções Nacionais, Carlos Alonso Cali, garantiu que os agentes esportivos vão deixar de interferir diretamente nas convocatórias dos palancas negras. Uma questão muito abordada no seio do futebol nacional, principalmente quando o assunto Seleção Nacional for o bolo da festa. O vice-presidente para as seleções nacionais, Carlos Alonso Cali, garantiu que os agentes desportivos deixarão de intervir nas convocatórias dos palancas negras, uma decisão tomada pela direção da Federação Angolana de Futebol. E não pode haver aqui, e se havia, não vai haver mais interferências de agentes ou qualquer outro tipo de pessoas para a convocatória final, porque o treinador é responsável pela convocatória e a convocatória desses jogadores será sempre da inteira responsabilidade do nosso selecionador. Por isso não vamos buscar nem o Ari Papel, nem o Hugo Marques, nem outros jogadores que não estavam na nossa federação, não estavam na lista anterior, porque o que nós quisemos foi começar tábua rasa, esquecer o que estava para trás e meter todo o jogador angolano que estivesse em condições de representar a nossa seleção. E essa foi o momento, a escolha do Ari Papel. O antigo capitão dos Palancas Negras, hoje nas vestes de dirigente desportivo, assumiu também que a direção da FAF nunca vai intervir nas escolhas do selecionador nacional e que é de inteira responsabilidade do técnico Patrício Pomelo convocar os jogadores que acha melhor. Nós, direção, nunca vamos interferir em escolhas. Nós, direção, vamos proporcionar ao treinador as condições necessárias para poder ver os jogadores, para poder observar os jogadores, controlar os jogadores, saber quem são os jogadores, e esse foi o nosso papel no início
em que o Mr. Patrício chegou. E fechando o pacote da seleção nacional, vamos agora para outra competição. Na Liga Inglesa, o Arsenal empatou frente ao Liverpool e não prejudicou na classificação. Continua assim a liderar a prova. O desporto e o caríssimo telespectador não pode perder o Girassol no CAN. Daqui a pouco, 10 horas, aqui na TV Girassol. Lançamentos das partidas dos quartos finais. Das primeiras, 17 horas, teremos o jogo entre Mali e Senegal. E às 20 horas, Camarões, Marrocos, à seleção da casa. A não perder para acompanhar o lançamento aqui na TV Girassol. É tudo, Iracelma. Bom fim de semana. Próxima semana temos mais desporto aqui. Bom fim de semana para ti também, Anselmo Gaspar. Até já. E aqui nós arrumamos agora para a Girassol FM. Vamos fazer a nossa última conexão, a nossa última parceria com a Janete Meio-Dia. Janete, bom dia. Bom dia, Iracelma Arnaldo, uma vez mais. Regressamos para a última conexão do dia. Exatamente. Para aquele momento assim, agridoce. É. Agridoce, não Depois, exatamente, acabei de ter uma conversa assim muito boa com uma ouvinte nossa e agora já vamos lembrar que é hora do fim. Sim, é hora do fim, infelizmente tudo começa e termina. Mas a vantagem é que nós vamos ter que vamos descansar, não é? Vamos descansar. Como eu disse no início, na nossa primeira conexão, não vamos precisar levantar da cama às 4 horas da manhã. Exatamente. Graças a Deus. Claro que é com muito prazer que estamos aqui todos os dias, mas precisamos de descansar. Precisamos mesmo descansar, não é fácil. Às 4 da manhã, diga mesmo às 4 da manhã, Janete. E olha que eu acordo às 3h30. Mas porquê, Janete Meio-Dia? Porque eu sou a que vive, dos que passam pela minha rota, eu sou a que vive mais distante, então sou das primeiras a ser recolhida. Ok. Exatamente. Então tem que acordar mais cedo. Tem que acordar mais cedo. Para não criar constrangimentos aqui. Exatamente. O alarme toca e vou descansar só mais um bocado. E aí a consciência diz, levanta, jovem, e a jovem levanta. E aquelas situações em que o despertador biológico também exagera. Exatamente. Acaba por nos despertar 30 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo do que o previsto, do que aquilo que nós colocamos aqui assim no despertador do telemóvel. E eu fico muito chateada com o despertador biológico. Porque hoje, por exemplo, hoje ele esteve a portar-se mal comigo. Ok. E ele levantou-me 30 minutos mais cedo. Não sei porquê. Foi por algum propósito, ele sabe. Olha, vamos à rua. Eu não quero este propósito na minha vida. Afasta. Vamos à rua. Temos o Simão João também para a última fotografia do trânsito. Simão, muito bom dia. Olá, Iracelma e Janete Meio-Dia. Já estamos para o nosso último apontamento sobre aquilo que é a mobilidade rodoviária nesta nossa conexão tripartida. Estamos na estrada direita que liga até ao mercado do São Paulo, mas nós estamos nas imediações entre o mercado do Hoje Ainda para dar-lhe a ver como está o movimento rodoviário, sobretudo os veículos que vão por esta altura em direção ao Hoje Ainda, e vê-se aqui claramente que fazem sem qualquer problema as viaturas que seguem até ao mercado do Hoje Ainda. Falamos do mercado que normalmente aos finais de semana tem recebido muita gente para fazer a comercialização de diversos artigos como roupas ou então calçados. É um mercado muito concorrido por parte da população angolana, sobretudo dos munícipes que saem do Kazenga, que normalmente também fazem aquilo que é a comercialização naquela zona do Hoje Ainda. As viaturas que seguem para aquele troço rodoviário, conforme já o disse, fazem-no sem qualquer constrangimentos. Pode-se também ver aqui claramente que as que estão a vir do município do Kazenga, deixando a zona do tanque do Kazenga em direção aqui ao Hoje Ainda, fazem-no também sem qualquer problema. Essas viaturas normalmente vão desembocar até a zona do Kikolo, onde também tem um mercado a céu aberto
que normalmente então as viaturas, sobretudo os azuis e brancos, é que fazem-no até aquele local. Portanto, Iracelma e Janete, meio-dia, nós vamos fazer o nosso ponto final nesta sexta-feira, final de semana, e obviamente segunda-feira estaremos para mais uma jornada, mais um exercício matinal da semana, no Manhã Girassol e também no Bom Dia com Energia. Os abraços são de Eduardo Gonçalves, Bruno Costa e Simão João. Bom dia, bom dia. Bom dia, Simão João. Último apontamento sobre o movimento rodoviário, mas dá para perceber que o pavimento aí está escorregadio. Penso que chuviscou nesta zona do Hoje ainda. Então, condução cuidada é o que recomendamos, muita prudência para quem a esta altura risca o asfalto deste ponto da cidade capital. Estamos a falar precisamente do município do Hoje ainda. E por aqui, Janete, meio-dia, está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntas na próxima segunda-feira. Com a mesma Não energia. vamos escorregar sim para bazarmos. Vamos com a mesma diz a energia música. para a disposição de sempre. Bom dia com a energia, Bom dia com a Iracelma, energia, bom dia aos Janete. telespectadores. Aos radiovintes e também ao Chiputo que esteve aí a garantir, a dar todo o suporte técnico. Estamos juntas. Bom dia com muita energia. Por aqui também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos na segunda-feira, a hora 7, aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Então, nesse mar azul, já fica a sonhar com o buçuris. Diga perto, dança-me a mim, na melodia, de noite, cada dia.